Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 1 das atividades complementares e nós temos como unidade temática conhecimento e expressão em teatro. Objetos de conhecimento, movimentos artísticos em teatro em diferentes épocas e diferentes culturas. Contextualização, expressão cênica e teatral na história da humanidade. Habilidades, abrangência do teatro em diferentes períodos da história. Saber lidar, pesquisar sobre espaços cênicos, gestos, movimentos, seu registro e utilização em produções de peças teatrais. Interdisciplinaridade, história da arte. Como atividade, nós temos história do teatro. O teatro, ele teve a sua origem no século VI a.C., lá na Grécia, surgindo das festas dionisíacas, realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Estas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais, que duravam dias seguidos, acontecia uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. O teatro grego, que hoje conhecemos, ele surgiu, segundo historiadores, de um acontecimento inusitado. Quando um participante desse ritual sagrado resolve se vestir uma máscara ornada com cachos de uva, sobe no tablado em praça pública e diz: "Eu sou Dionísio!" E todos ficam espantados com a coragem desse ser humano em colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, coisa que até então não havia acontecido, pois um deus era para ser louvado, era para ser intocável. Esse homem chamava-se Téspis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Ele arriscou transformar o sagrado em profano, a verdade em faz de conta, o ritual em teatro. Pela primeira vez diante dos outros, ele mostrou que poderíamos representar o outro. Esse acontecimento é um marco inicial da ação dramática. Paralelos a esses acontecimentos sociocultural, vão surgindo os prédios teatrais gregos, que eram construções ao ar livre, formadas em encostas, para facilitar o escalonamento das arquibancadas. O prédio teatral grego, ele era formado basicamente da seguinte estrutura: arquibancada, orquestra, tumelê, proscênio e palco. A arquibancada, ela era feita de pedras e a sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Dali todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão às tragédias, comédias e sátiras. A orquestra era o espaço central circular onde o coro formado por dançarinos se apresentava. O tumelê, ele era uma pedra fincada no centro da orquestra, destinada às oferendas para o deus Dionísio. O proscênio, ele destinava-se ao corifeu, líder do coro. Era o espaço entre o palco e a orquestra, e o palco, construído inicialmente de madeira e mais tarde de pedra, era o espaço destinado à exposição dos cenários e para a troca de figurinos e máscaras. Podemos encontrar diferentes vestígios dessa cultura artística em nosso teatro contemporâneo, bastando um estudo aprofundado por diferentes olhares estéticos. Teatro na antiguidade. Quem vai assistir às peças, muitas vezes engraçadas, hoje em dia talvez nem imagine que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade. Estes rituais envolviam cantos, danças e encenações de histórias dos deuses, que assim deveriam ficar felizes com a homenagem e ser piedosos com os homens. Em Roma, o teatro romano não é um reflexo do teatro grego. Eles importaram a cultura grega, porém tinha seu próprio estilo. O teatro romano, ele perde o caráter de sagrado e visa a diversão e ao prazer. A comédia toma o lugar da tragédia.
Os espetáculos de circo romano eram violentos. Eles se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos, aos quais eram sacrificados publicamente. Imagina, gente. Idade Média é o período de intensa atividade católica. Durante as missas eram representadas passagens da Bíblia, porém as autoridades católicas, com medo da perda do caráter sagrado da missa, proibiram as exibições e as peças foram para as praças públicas. Também na Idade Média surgem as comédias bufas, com temas políticos e sociais, e a farsa com o uso de estereótipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Aparecem os saltimbancos, que são as companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando os seus espetáculos. O teatro hoje, dá para perceber que com tanta influência, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de boneco, os musicais, o teatro feito em espaços alternativos, entre outros. Quando apareceu o cinema, há mais de 100 anos, muita gente previu o fim do teatro. Falavam que o cinema iria substituí-lo porque poderia criar histórias com muito mais semelhanças com a realidade. Mas ainda bem que isso não aconteceu, não é mesmo?